Bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcalde, fundador da Trinômio, cofundador da Samply, e há mais de 15 anos eu ajudo empresas a transformarem estoque parado em lucro com planejamento e estratégia. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo e educação do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E hoje a gente tem aqui um papo que conecta legado de família, moda e resultado. A Lojas Dúlios tem 45 anos de história e hoje já são mais de 20 lojas e uma marca própria consolidada. E mais do que isso, é uma empresa que decidiu crescer com método, mesmo em meio a cenários desafiadores como uma das maiores enchentes da história do Rio Grande do Sul. Hoje eu recebo aqui Vinícius Dúlios, diretor comercial da rede, parceiro da Trinômio nessa jornada. Seja muito bem-vindo ao Simplesmente Varejo. Oi, André. Oi, pessoal, tudo bem? Então, espero no dia de hoje poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho de ter nascido dentro de uma loja, né? Ter passado por uma transformação muito grande da empresa e uma empresa que ainda quer crescer e quer mudar bastante ainda. Que legal, Vini. Isso é muito legal porque a gente traz muito disso aqui no Varejo Sem Achismo, né? É realmente vida real, né? De quem realmente está dentro do varejo todos os dias. E para a gente já começar com um assunto, né? De uma certa forma, um desafio que fugiu do controle de muita gente, né? Vocês baseados no Rio Grande do Sul, numa região que sofreu muito com a enchente, mesmo em um ano com todo esse desafio, a gente vê um resultado da Dúlios que conseguiu melhorar a margem, conseguiu reduzir estoque, conseguiu manter, né, o seu lucro, mesmo frente a uma das maiores, né, desastres aí naturais da região. O que mudou esse jogo para a Dúlios? Como que a Dúlios se preparou para enfrentar esse momento tão desafiador? Então, eu acho que o primeiro pilar que com certeza talvez seja um dos mais importantes é a autorresponsabilidade, né? Cara, o resultado tá nas nossas mãos, eu acho que é isso. Independente do que está acontecendo lá fora, olhar para dentro e ver aonde a gente pode melhorar, né? Eu acho que esse é um ponto que sempre teve isso na empresa e a gente tenta perpetuar, né? Eu sou da segunda geração. E segundo, é de uma profissionalização, né? O varejo talvez hoje já não é mais tanto, mas eu escutava muito quando eu ia em palestras há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, que o varejo talvez seja uma das coisas mais amadoras, né? A minha família tem também uma indústria, né? Cara, tu entra lá dentro, tu vê profissionalismo, programação de tudo, tudo cronometrado no minuto, né? E o varejo é muita inspiração, que eu acho que continua, né? Mas a gente sabe que não serve para tudo e não o tempo todo. Então, eu acho que o que fez diferença para nós é que a gente decidiu deixar de ser só uma empresa familiar, continuando com a cultura, mas também não, a gente vai crescer e para crescer a gente precisa de uma organização, planejamento, saber realmente o que a gente está fazendo, né? Deixar um pouco de lado aquela inspiração somente. Sim, a gente conversava, né, hoje mais cedo, e a gente trouxe um ponto, né, de que o varejo ele já não é mais só aquele barriga no balcão, né, que eu acredito que foi muito como a Dúlios, né, poxa, 45 anos de história não é por acaso e com certeza tem um legado muito forte aí, mas como hoje a gente enxerga muito mais a necessidade, né, de olhar para rentabilidade, né, de olhar para método, para processo. E hoje a gente vê que vocês já miram uma expansão, né? Vocês já saem, né, dessa questão de ser um negócio somente regional e já começam a pensar, né, com a marca própria, com a Raizen, em como vocês vão buscar outros modelos de negócio para expandir. Como que é esse processo dentro né, de uma empresa familiar, né, de transformar essa mentalidade em algo
pensando muito mais na longevidade da empresa, né, e da marca da família? Graças a Deus o meu pai começou a empresa, eu tive a sorte de nascer numa empresa e gostar do que faz, né? Eu acho que isso é importante porque nem sempre tem esse casamento e, e segundo que eu, eu tenho uma disposição e uma vontade de fazer com que o negócio continue, né? Porque a gente precisa de um projeto, né? A gente precisa trabalhar, é gostoso, é divertido para mim, né? É um prazer estar com os clientes dentro das lojas, né? E também, com o passar dos anos, é quase que um projeto da família fazer as pessoas da empresa, os colaboradores, todo mundo crescer e aumentar de tamanho e ficar maior. E a gente viu que quanto mais lojas, mais projetos, aquele negócio que o meu pai fez lá, lá quase no finalzinho da adolescência, que era para poder botar comida dentro de casa e sustentar a família, né? Virou uma coisa gigante que hoje sustenta centenas de famílias, né? Então são mais ou menos em torno de 220 colaboradores, né? Muitas mães, muita mãe solteira, que às vezes tem filho para sustentar, e que a gente tem uma responsabilidade que a gente viu. Não, a gente tem um. A gente tem uma responsabilidade perante aquelas pessoas ali, e para isso a gente precisa comprar bem, precisa estar organizado, precisa ter lucro, né? Precisa ter margem para que a gente poder também distribuir e, claro, para que também a família continue bem com o seu patrimônio, né? Continue tranquila, né? Perfeito. Você tocou num ponto aí, né, dentro das suas respostas, que eu vejo que é o grande diferencial, né, quando a gente pega negócios que ultrapassam aí, né, décadas, né? Eu tenho aí uma história, né? Fui criado dentro de uma escola que é a Lojas Renner, né, que também tem uma cultura muito forte. Esse ponto, né, de olhar para as pessoas aí, como você está trazendo, né, um cuidado, né, de não olhar para a empresa somente lá como a empresa que gera lucro e cresce, a família, né, vai lá e colhe todos os louros disso e não pensa nos seus funcionários. Como que você vê esse ponto hoje da cultura como um dos pilares que sustentam né, toda essa história aí de décadas que a gente vê na Dulhos? Eu vejo a empresa como um lugar que eu escolhi para ser feliz. Eu acho que eu tenho isso é quase que é uma coisa minha, é da família, mas eu vejo muito. Então, assim, o que que eu penso? Eu preciso construir um ambiente que me faça feliz. E como é que a gente constrói um ambiente que faz feliz? Tratando bem as pessoas, contratando gente que a gente gosta de estar perto, né? Fazendo com que as pessoas queiram estar ali também. Então, eu tô construindo uma empresa. A empresa já veio, né, da família, né? Mas eu tô também colocando o meu jeitinho, né? Colocando da minha irmã também, que tá junto comigo. A gente construiu uma empresa que a gente gosta de estar ali, porque querendo ou não, vamos falar, 8 horas por dia, mas são muito mais horas, é Sim. final de semana, é pensar. E aí tu construir um negócio e passar uma vida inteira para ganhar dinheiro, para tirar 20, 30 dias de férias no ano, ou ter um final de semana legal com aquele dinheiro, não vale a pena. É um custo muito alto de tempo de vida para ganhar um dinheiro para depois poder fazer alguma coisa, sei lá, final de semana. Então, assim, tem que construir um negócio que tu tenha vontade de estar ali dentro, que tu tenha vontade de estar com as pessoas. E nada mais legal de que poder ver pessoas que até cresceram junto comigo, né? Porque hoje eu tô com 30 anos, eu trabalho na Dulhos desde o dia que nasci, mas comecei realmente com 10 pessoas que há 10 anos atrás também estavam entrando na empresa e estão crescendo junto comigo e a gente vai crescendo junto e as pessoas vão tendo conquistas financeiras também. Então eu vejo muito nisso. Para tu crescer, tu tem que dividir também. E todo mundo ali tem que estar bem, tem que crescer junto. E o principal é, cara, tem que chegar de manhã com vontade de trabalhar, com vontade de encontrar os colegas. É quase que um domingo à noite tu tem que sentir saudades, né? Porque se não tá sentindo, tem alguma coisa errada. O pessoal fala muito, né, que se a segunda-feira é o pior dia da sua semana, tem algum problema aí, né, no que você vem fazendo. É, bom, né, né, você e a Rosana, né, que estão aí hoje à frente da empresa, né, uma segunda geração, e a gente tem muito, né, desse legado do Claudir aí de ter construído a empresa
que você vê hoje que são os principais aprendizados? Claro, né, você trouxe aí um pouco do seu jeitinho, né, e vejo muito nessas empresas que estão na segunda, terceira geração, esse olhar de entender que a gente precisa trazer um pouco mais de processo, um pouco mais de método, também tecnologia, né, que tem se falado bastante hoje em dia, mas o que você vê de aprendizados, né, que vocês tiveram aí do Claudir, que vocês mantêm, né, e que vocês sustentam isso dentro do dia a dia da Dulhos? Até acho que contando um pouquinho da história da Dulhos, né? A Dulhos começou há 45 anos atrás com o meu pai. Logo veio a participação da minha mãe também, né? Que com certeza os dois juntos construíram todo o negócio e junto disso foram construindo a família. Então, nós somos entre 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, tenho uma irmã do meio, depois eu sou o caçula da turma, né? Durante um período, todo mundo trabalhava na empresa, né? Hoje a minha mãe saiu, tá mais em casa. O meu irmão trabalha numa outra empresa que também faz parte da família. Então, a minha família se construiu dentro do negócio. A gente nunca teve uma separação entre família e trabalho, até porque eu nasci em cima do depósito da Dulhos e vivi lá até os 18 Sim. anos. Depois eu acabei saindo de casa e meus pais continuaram morando lá. Hoje ninguém mais mora lá, a gente até trocou hoje de administrativo, né? Então eu tive alguns pilares ali que cara, trabalho não tem hora, né? Não faz mal trabalhar, não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Só que, claro, assim como eu falei antes, tem que ser divertido, né? Tem que ser legal estar ali, porque não precisa. Porque quem é que, de onde é que vem se é final de semana, a gente faz coisas divertidas. Se é dia de semana, a gente não faz coisas legais. Não, por que não pode ser os dois legais? Por que não pode ser tudo divertido? Então, eu acho que é um pilar da família Duros a alegria. Até porque a gente trabalha com moda, né? A gente trabalha com roupa. Então, assim, ninguém vem comprar roupa numa loja. Cara, a partir do momento que tu achar que tu tá vendendo roupa, já era o teu negócio. Tu tá vendendo uma experiência, tu tá vendendo a pessoa ir numa festa divertida, né? A pessoa querer alcançar um trabalho melhor. Então, assim, tem que ter alegria para isso, porque o varejo não é uma questão de todo mundo tem roupa em casa para sobreviver nos próximos 5, 10 anos, Sim, talvez. Então, sim. assim, tu tem que conseguir criar um ambiente dentro de loja alegre para que as pessoas tenham vontade de comprar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a minha família trouxe muito, sabe? Trabalho, muito trabalho e alegria, né? Conseguir juntar, até a gente tem uma frase que a gente brinca bastante lá na empresa, é alegria na alta performance, sabe? É conseguir juntar os dois, que daí fica tudo divertido, né? Muito bom. Gostei da frase aí, né? De ter alegria na alta performance, né? Tinha um CEO que falava que é quando a gente tá bem que a gente tem que realmente olhar as oportunidades, né? Porque a gente não pode achar que tá tudo sempre maravilhoso. Então, mas também com leveza e com alegria. Bom, né? A nossa história se conecta aqui. Há 2 anos a Dulhos é parceira aí da Trinômio. E quando nós começamos esse trabalho, vocês buscavam, né, um pouco mais de método para fazer uma melhor gestão de compras, gestão de estoques. Naquele momento, né, se a gente voltasse ali 2 anos atrás, o que mais incomodava vocês, né, ou você aí, né, no caso mais específico, para buscar um parceiro para ajudar vocês no que imagino, né, que assim como tem o momento da venda lá na loja, mas tem toda a questão da compra que é ali que mora também muito da estratégia, né? A família sempre ficou na gestão principal, né? A gente tem muitos colaboradores de fora, só que todo mundo começou lá dentro. A gente trouxe poucas pessoas de fora, algum grande executivo do mercado, alguém que entendia muito do que estava acontecendo, algumas consultorias que faziam muito um trabalho de consultoria, que é muito diferente do trabalho de vocês, para mim, que não é uma consultoria, porque põe a mão na massa, vai junto e continua, né? E a gente precisava de alguém que nos desse. Na verdade, um dia eu pensei assim, cara, deve ter um caminho mais fácil de fazer do que do jeito que nós estamos fazendo. Sim. Cara, era planilha para tudo que era lado, uma gritava, a outra não escutava. E aí a gente juntava tudo e pensei, cara, tem que ter uma metodologia melhor de organizar isso aqui. Tem alguém que já sabe.
como é que faz isso, alguém que fez uma empresa maior, alguém que estudou mais, alguma empresa com mais capital, que investiu bastante nisso. E aí a gente foi atrás, né? De alguém que pudesse ajudar a organizar. Porque, como eu falei antes, o varejo não. Cara, eu me lembro de adolescência, da gente fazer campanhas dentro de loja que tinha que colocar um segurança na porta. Aí quando saía uma pessoa, entrava outra. Aí, cara, tu tinha que comprar bastante e botava dentro da loja e vendia. Hoje tem concorrência, tem muita loja online, tem muita gente que vende roupa em casa. Então, o que a gente começou a ver? Se a gente não começar a olhar para a última linha, né? Na verdade, olhar para todas as linhas do negócio com muito carinho, a gente ia ficar para trás, porque não é mais como era antes, né? Então, é muito custo, muitos investimentos para conseguir que tudo dê certo. Então, a gente precisa de alguém que nos ajude a olhar para a linha mais importante de uma empresa de varejo. Hoje, digamos assim, não vou falar o maior custo, mas o maior investimento de uma empresa de varejo hoje é produto, né? O CMV lá Sim. é o que ocupa mais espaço. Se ali tu não acertar, não adianta tu querer ficar diminuindo em pessoas ou gastar menos em marketing ou fazer uma grande campanha se tu não tá conseguindo fazer reverter aquilo que tu compra em margem. Eu costumo dizer que muitas vezes o que quebra a empresa não é a falta da venda, né? E sim um estoque, né, mal gerido, porque realmente, de fato, ali é um dos maiores Dá pra passivos. quebrar vendendo. Exatamente. E é bom ouvir, e eu reforço aí pro pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, né? A gente está ouvindo essa frase de uma pessoa aí que vive esse varejo todo dia. Imagina, né? Olha que paradoxo, né? Como é que eu vou quebrar vendendo? Com uma má gestão, né? E eu lembro muito, né, quando a gente começou o trabalho, o quanto a gente precisou ajustar uma mentalidade, né? Que vocês já vinham construindo de não, mas por que eu preciso comprar isso este mês se eu não vou vender isso neste mês? E aí a gente começou a trazer metodologia de OTB, metodologia de plano de sortimento, né? O que você viu assim que mais te surpreendeu dentro dessa metodologia, né, que hoje dá sustentação aí para melhores resultados? O que mais me surpreendeu, a gente tinha uma grande quantidade de produto, achava que precisava ter muita coisa para vender, né? Muitos modelos. Então, assim, dá para ver, tá vendo? Assim, nós somos baseados em venda. Dulhos é uma empresa de varejo, de venda, família que vai para a loja, que gosta de vender e a gente escuta muito o vendedor e tem as percepções dentro da loja. E aí, o que mais dói para um varejista, eu te digo, é tu tá com um cliente dentro da loja, o cliente querer comprar um produto e não tem. Aí tu vai lá, o cara chegou lá na loja, o cara pediu assim: "Ah, eu preciso de uma polo roxa". Até é um caso que aconteceu. Eu pensei assim, cara, tem que comprar uma polo roxa. Como é que eu tô? Pô, o cara tá ali, ele tem dinheiro, ele tá dentro da minha loja, ele quer comprar e eu não vou vender. Aí, compra polo roxa. Aí daqui a pouco acontece um outro caso parecido. E aí, quando tu vê, tu tá com um monte de produto dentro da loja para atender muitas exceções. Então, com o trabalho que a gente fez com vocês, assim, a gente viu, não, peraí, vamos colocar dinheiro aonde precisa. O vendedor tem que vender aquilo que tem dentro da loja. E aí a gente começou a ver o quê? Que a gente tava deixando de ganhar dinheiro não nas exceções. A gente tava deixando de ganhar dinheiro nos meios, que era no preto, agora tá muito em alta no nude, né, um branco, um marinho, né, as cores mais clássicas, de colocar dinheiro e também de começar a comprar pensando assim, o que bota margem para dentro da empresa? Ah, é essa linha de produto? Cara, vamos trabalhar isso aqui. Vamos trabalhar isso aqui, vamos deixar talvez aquilo que não gira tanto de lado, né? E aí a gente fez uma remodelação e que a gente só fez porque a gente viu que tinha um método com início, meio e fim. Olha só, começa aqui, vai passar por isso e vai chegar lá. Que a gente via que tinha mudanças que precisava fazer, mas sabia o que precisava mudar. Então, assim, o erro é fácil de achar. O difícil é encontrar saídas, né? Sim, e é difícil, né? Porque isso que você trouxe é talvez uma das maiores dores que a gente vê na maioria dos clientes da Trinômio, né? De querer atender o cliente, né? Inclusive no episódio com o Lucas Borges, que fala de vendas, ele trouxe uma fala muito similar a essa tua, né? Que a maior dor do vendedor é ter o cliente na loja e não conseguir vender para ele, né? Mas ao mesmo tempo, entender que por trás disso existe uma metodologia que você consegue muitas vezes vender mais ajustando o sortimento correto, né?
Eu digo sempre, né? Não é fazer mais com menos, é fazer mais com o suficiente. No caso aí que você trouxe de vocês, talvez o suficiente do preto, do branco não estava sendo atendido, né? E a gente às vezes fica querendo atender as exceções e esquece de focar ali, né? Nesses produtos que muitas vezes carregam 20, 30% das vendas. Em alguns clientes, eu já tive clientes que esses produtos chegavam a representar 40% da venda, né? É, e isso, Vini, se refletiu, né, num momento ali que a gente comentou já aqui no início do papo, é, que a gente passa por uma enchente histórica no Rio Grande do Sul, onde as lojas de vocês ficam praticamente um mês inteiro fechadas, né? E um caso, né, para o pessoal depois pesquisar mais sobre a história da Dulhos, que o Vini falou que ele nasceu de fato dentro da empresa, o próprio, né, administrativo de vocês foi, né, tomado por água até o teto. E a gente vê nos números do fechamento do ano de 2024 da Dulhos, crescimento de margem, basicamente a gente consegue manter um lucro bruto mesmo com um mês de lojas fechadas, e uma redução de estoques, ou seja, né, como vocês saíram mais saudáveis financeiramente, o quanto você vê que ter se preparado, né, e aí a gente fala muito também aqui, né, do quanto o planejamento ele ajuda nesses momentos de dificuldade a você perder menos. Quanto você vê que esse trabalho de vocês estarem com essa visibilidade para tomadas de decisão impactou nesse número? Impactou 100%, né? Porque a gente está vivendo um período de venda. Tem sempre os casos que furam a bolha, né? Mas é um ano que está muito difícil de vender, né? Nunca foi tão difícil assim. E aí o Rio Grande do Sul, especificamente, né? A Dulhos fica, na verdade, na cidade de Cruzeiro do Sul, né? Uma cidadezinha do lado de Lajeado. A gente tem 20 lojas espalhadas, 22 lojas espalhadas pelo estado, mais focado no interior e muito forte nessa região, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, até Santa Maria, tá? O maior foco das nossas lojas. E é exatamente a região mais atingida pela enchente, junto com Porto Alegre. E a gente perdeu o nosso CD, essa casa que eu nasci hoje tá lá, tá parada, não tem nada lá, e lá ficou, lá era o nosso depósito, pegou água até o teto, a gente teve que sair. E graças a esse trabalho que a gente está fazendo, de conseguir ter menos estoque para vender mais, que a gente conseguiu comprar um depósito novo, né? Porque Sim. sobrou. Não é que sobrou caixa, né? Mas nunca sobra, parece. Mas que a gente conseguiu se organizar para poder fazer essa compra, né? Poder ter certezas nas decisões e também ter um olhar mais profundo até sobre a nossa marca própria, né? Que a gente tem a multimarca. Hoje, a Dulhos vai continuar sendo uma loja multimarca. A gente, no interior, faz muito sentido poder atender o cliente com mais opções, até porque não tem tantas as lojas assim quanto numa capital. Mas o trabalho também ajudou a gente a dar... Opa, olha só, a marca própria, ela dá resultado. A gente pode comprar mais dela, pode ter confiança, porque toda mudança gera medo. Tu imagina, a gente tá... Uma empresa que começou com o meu pai, né? A gestão sempre foi familiar, sempre multimarca, né? E a marca própria representava 2, 3, 4%, era uma brincadeira que tinha alguns produtos. E aí, a partir do momento, não, nós vamos, aqui é o nosso caminho, nós vamos poder fazer uma loja híbrida entre monomarca e multimarca, ali, a marca própria. E tá, mas e se a gente comprar e não vender? E se não der certo? E se der errado? Eu até pensava assim, pô, imagina, meu pai tocou um negócio 40 e poucos anos, ele ainda tá junto com a gente, mas daí eu que vou quebrar, eu que vou quebrar esse negócio. Porque cara, meu pai fazia assim, ó, vamos pra cá, vamos pra lá. Eu não tive a mesma construção que ele, então assim, eu preciso de mais dados. Meu pai é um cara genial, é Sim. empreendedor, É começou do a geração, né? Uma zero. geração que tem, né, de pessoas que têm Cara, esse dom ali de começou construir o do negócio, né? zero, não tinha nada, uma família lá no interior de Santa Clara do Sul, uma cidadezinha perto de Lajeado lá, uma família que nunca passou fome, mas que não passou fome porque plantava. Tipo, Sim. comia o que plantava. E aí ele foi construir tudo do zero, e, cara, pura intuição. Pura intuição. E aí, como é que a gente faz esses movimentos agora de um negócio que já fatura
quase 100 milhões, que daí não é... O erro não é pequeno, né? O erro quebra. Se tu fizer o erro, não, vamos apostar para esse lado aqui, um ano tu tá bem, o outro ano tu tá mal, no outro ano tem que fechar as portas, ou tem que diminuir lojas. Então, com esse trabalho agora a gente tem, não, a gente pode ir para esse caminho porque tem que ter intuição, né? Tem que, né, também que os números vão dizer tudo, né? Tem Exatamente. um feeling, tem uma coisa que o empresário tem que sentir no ar, um cheiro, mas que a gente tem muito mais coragem de decidir porque a gente tem o número na mão agora, né? A gente e às vezes até dá para testar. Olha, o teste não vai custar tão caro. Vamos ver como é que sai. Eu trago isso muito, né, para os clientes da Trinômio. O número ele vai dar suporte à tomada de decisão, mas nada tira, né, o olhar do dono, de quem está ali, de quem vive o negócio todo dia, de quem construiu e viveu, né, de fato, né, no seu caso, dentro da empresa, né, e sabe muito bem que muitas vezes o número vai te apontar, mas você quer fazer coisas diferentes, como uma expansão de uma marca própria, né? E, e outra coisa, né, que você reforçou ali em relação ao caixa. Eu acho que esse é outro ponto que ter uma gestão de compras e de estoques, né, com metodologia, traz como benefício, né? Eu sempre coloco, né, que o dinheiro que tem que estar alocado em estoque tem que ser ali o necessário para a gente fazer as nossas metas, bater as nossas metas, porque a gente precisa também ter o caixa para reformar uma loja, para fazer uma campanha de marketing. E se eu tenho, né, talvez lá 100 dias de excesso em estoque, poxa, isso é muito dinheiro que poderia estar sendo utilizado para outros meios também, né, de crescer a É, empresa. eu sou de uma cultura, meu pai é alemão, né? E alemão que nasceu de uma cultura muito pobre. Tudo que é desperdício dói muito. Cara, dói assim no dor física. Cara, tu entrar numa loja e tu vê um monte de roupa empilhada que não precisava. Às vezes eu vou até num concorrente e vejo, meu Deus, olha aquele monte de coisa lá, cara. Aquilo ali vai estragar as roupas, Dá uma dor no porque coração. estraga, não tá bem guardado. Cara, não faz bem pra alma, parece. Eu olho aquele negócio e penso assim, meu Deus do céu, cara, aquele monte de roupa, das coisas bagunçadas, a gente na enchente perdeu um monte de roupa. Pá, tu olhava pra aquilo lá, cara, dá vontade de chorar, não pelo bem material, mas, cara, desperdício não faz bem pra ninguém. Então, eu vejo isso do estoque, cara, é desperdício. E aí, dentro das lojas começa o quê? Ah, os vendedores, o pessoal que trabalha na loja, cara, tá cheio de roupa. Aí eles não conseguem guardar, aí eles não conseguem dobrar. Aí começa a bagunçar um pouquinho ali, começa a bagunçar um pouquinho. Aí quando tu vê, tu tá tendo perda por causa de defeito, tá sujando as peças, não acham as coisas na hora de atender o cliente. Então, assim, o volume de produto, mesmo que às vezes assim, cara, é polo preta. Polo preta vai vender. Daqui a 5 anos vai ter polo preto para vender. Tá, então vamos comprar 10 mil polo preto para botar numa loja. Porque, é um produto bom, não vai vender, tu consegue uma estratégia. Cara, estraga, fica velho e tu olha que, cara, vida é desperdício. Assim, é tipo tu pegar um prato cheio de comida, sabe? Encher ele todo. Cara, tu não vai conseguir comer. Tu não vai apreciar a comida. Vai chegar uma hora que aquela comida vai te fazer mal. Aquela coisa que era pra ser boa, que era pra te nutrir, pra te fazer bem, vai te fazer mal. Eu vejo o estoque cheio, é a mesma coisa. Sabe? E as pessoas dele, até tu não dá nem valor para aquilo que tu tá vendo, comendo. E eu lembro de uma situação que eu uso muito como exemplo, né? Aí um case junto com a Dulhos. Claro, a gente vem construindo, né, essa jornada aí há um tempo, e aí chegou um momento que eu lembro que você falou comigo assim, André, eu tô vendo um número e faz muito sentido pra mim, mas eu vou na loja e eu não tô conseguindo ver na loja o que eu vejo no número. E esse é um outro ponto interessante, né, que eu falo que nem tudo o número vai resolver sozinho, porque daí a gente começou a chegar em outros pontos, né, que é realmente olhar, por exemplo, para o visual merchandising da loja. E me recordo daí que vocês fizeram, né, uma mudança de layout. E aí eu fui falar com a Rosana porque eu tava super Uhum. animado, né? Assim, eu falei, e aí, como é que foi? Ela falou, foi horrível. Eu falei, como assim foi horrível? Ela, porque a gente organizou uma loja super bonita, a gente olhou e ainda tinha sobrado um monte de produto que a gente não tinha como colocar na loja. Então eu falei, mas é justamente esse o ponto, né? Pra gente olhar, né, que de fato
olha o quanto, né, de problemas, eu vou dizer assim, a gente gera na compra mal dimensionada. Ou na gestão que não é feita, né? Que eu falo muito da gestão do ciclo de vida de produto, né? Que a gente tem que acompanhar esse produto ao longo do ciclo de vida dele e não somente, né, chegar num Black Friday e fazer uma grande remarcação. E nesse caso específico, eu lembro que ela falou que tinham lá 5 vestidos de animal print diferentes. E eu falei, isso é importante, porque a próxima vez que vocês forem fazer uma compra, e quando a gente traz, né, o lado de, vamos reduzir um pouco a variedade, né? É isso, é para que a gente não chegue em um determinado momento e tenha, né, ah, produtos que vão se canibalizando entre eles, né? Conta um pouco pra gente dessa experiência, assim, de como foi pra vocês já vir de um número que já vinha fazendo sentido, mas aí chegaram na loja, porque a gente escuta muito isso, né? O pessoal quer mudar o problema lá no ponto de venda e esquece que começa na compra. Até foi. Cara, a gente é mão na massa, né? Aí nós fomos escolhemos. Opa, nós temos que mudar alguma coisa. Aí escolhemos uma loja de shopping, tem que trabalhar. Começa a trabalhar às 10 horas da noite, já é um ponto. Cara, de 10 horas da noite nós começamos, né? Cara, aí era 3 e pouco da manhã, 4 horas já, e, cara, as peças não entravam. Peça não entrava, então isso foi impactante, que nós já tava cansado, imagina, já tava todo mundo virado, né? E as peças não encaixavam, e aí até virou uma brincadeira. Que daí, aí foi assim, nós pegamos, eu e a minha irmã, diretor, eu sou comercial, minha irmã é diretora de compras, algumas pessoas de loja e o time de compras. E o time de compras falava, só, a gente comprou, a gente tem que encaixar isso dentro da loja agora, vamos ver como é que isso entra aqui dentro. E aí a gente ficava brincando, pô, quem é que comprou isso aqui? Precisava comprar calçado, precisava comprar tanto modelo de calçado, pô, nós só não tem espaço. Como é que nós vamos vender se a gente não consegue botar na parede esse negócio? Aí a gente brincava, pô, vendedora, a Luísa, só Luísa, vem, como é que tu comprou tanto calçado? Tá vendo que não entra? Aí, cara, porque daí tu vê, cara, a gente se desafiou, a gente pegou a menor loja também, Sim. cara, tem que funcionar aqui dentro, depois se a gente conseguir ajeitar aqui, aí vai ficar mais fácil para fazer em todas, né? Então, assim, é um modelo de loja que a gente ainda está trabalhando, a gente ainda não terminou isso, até porque também tem uma questão física de como as lojas são hoje, né? Mas que com certeza é um futuro para a gente conseguir ver. Porque senão a estratégia às vezes morre no escritório, né? Ela nasce lá e morre a partir do momento que ela sai, na loja não funciona. Então a gente está agora nesse trabalho ainda de conseguir alinhar melhor isso, sabe? Cara, a hora que nós estamos sentados lá comprando, tá. Isso aqui vai parar onde? Isso aqui vai parar nas mesas. Tá, hoje mesmo a gente comprou mais mesa, né? Porque tá faltando, porque agora, não, nós estamos comprando para as mesas. Não, mas espera aí, não tem mesa nas lojas. Vamos ter que ajustar nas lojas para conseguir expor o produto direito dentro da loja, sabe? Porque senão é aquela. Como é que funciona o varejo antigo, né? Cara, compra, depois que chegar lá A dentro, loja que se tu vire. bota na parede e todo mundo se vira, né? E o cliente vai lá, tudo se dá um jeito, né? Mas desse jeito nem sempre é o melhor, né? Eu acho que essa situação, ela dá luz a muitos pontos que eu vejo que hoje travam muitos varejistas de crescer, que é sentir em loco, né, o resultado do seu trabalho e a dor de quem vai ter que conviver com isso diariamente, porque o time de compras, né, que tem toda essa questão de estratégia de montar a coleção, não tá todo o dia na loja. O vendedor tá todo dia na loja, então ele sente muito isso, né? Chega produto, onde é que eu vou colocar? E dentro desse nosso trabalho, a gente falou muito isso, né? Como a gente já tem que comprar pensando depois como esse produto vai se encaixar, qual que vai ser a jornada dele dentro da loja, né? Ele chega, ele vai para a parede ou ele vai para uma mesa. Depois que ele sai da parede, para onde que ele vai? É, e eu acho que fica muito vivo isso, né? E eu tenho certeza que nos próximos planos de sortimento, nos próximos momentos de fazer uma compra, de ter que decidir por produtos que muitas vezes não ficam claro pra gente, né? Ou às vezes cai num gosto pessoal, ou a gente vai muito no impulso. Eu sempre falo, né? Na dúvida não compra, né? Porque depois isso vai virar um problema maior lá na frente. E que legal, né? Que vocês levaram as pessoas que de fato participam desse processo
A Trinômio, ela chama Trinômio muito por essa questão da colaboração entre as áreas, né? A gente chamava muito do trinômio, planejamento, produto e compras. E eu acho que tem mais um componente aí que é o comercial, que é a loja, né? Para fechar aí esse grande quarteto, ah, que quando estão em consonância, quando tem entendimento e quando um sente a dor do outro, cara, eu digo assim que é mais do que metade do caminho para que realmente o resultado apareça. Queria trazer um ponto em mais detalhes aqui, porque você trouxe ali a questão da marca própria, né? E vocês começaram como multimarcas, e até a gente conversando sobre desafios, né? De como crescer como uma multimarca. Como que surgiu, assim, né? Você falou que foi ali como uma ideia, mas traz um pouco em mais detalhes isso, porque, poxa, criar uma marca não é uma coisa fácil, né? E ainda mais dentro de um ambiente, né, que essa marca própria de vocês aí concorre com marcas conhecidas, né? Vocês como multimarcas aí que vendem, né, Coach, Calvin Klein, Reserva, enfim. Poxa, você criar uma marca para competir nesse ambiente, como que foi essa decisão de apostar e como que vocês foram ganhando essa consistência? Acho que traz um pouco pro pessoal, porque eu vejo que esse talvez seja um assunto que interesse muita gente, né? Muitas pessoas que gostam do varejo pensam em criar sua própria marca, né? Do zero aí. Como que tem sido nessa jornada junto com a Raisin? É, na verdade, Reis, a família é alemã, né? Dulhus, né? E a marca começou como o nome Trip, né? E aí, tinha problema de registro, tinha Trip, tudo que era Trip. E aí a gente, Dulhus é alemão, Reising é viajando em alemão, aí a gente fez a troca. Mas a marca Trip já existe 25 anos. Eu era criança quando começou essa ideia. Mas era assim, um namoro que meu pai tinha, né? Vamos fazer uma marca da Dulhos. E aí, alguns anos pra cá, uns 6, 7 anos pra cá, né? A gente disse, cara, aqui tem uma oportunidade. Por quê? Porque a marca não veio tanto para competir. Porque o que a gente via? Como o nosso negócio é loja, a gente via assim o cliente, cara, o nosso cliente queria esse produto. E ele está disposto a pagar esse preço por essa qualidade. Cara, mas a gente não tem ninguém com essa marca. Aí, daqui a pouco um dia começou a vir. Vinha uma marca que já estava estourada em São Paulo, né? Ou no Rio de Janeiro, no resto do Brasil. E eles viviam, batiam lá na porta e disse, olha só, a gente quer crescer no Rio Grande do Sul através da Dulhos. De repente a pessoa assim, cara, mas pô, nós vamos fazer o cara crescer. Por que a gente não faz o nosso negócio crescer? A gente sabe o que o nosso cliente quer, né? Por que a gente precisa de uma outra marca? Por que a gente não faz esse caminho direto, né? E aí, também cara, de atender exatamente o que o cliente precisa, o que as lojas pediam, né? E claro, com uma marca própria, tu tira muitos intermediários do meio, né? Eu consigo, com a minha marca própria, ter um preço justo para o nosso cliente. Eu consigo remunerar melhor o meu vendedor e o meu gerente. Então, eu consigo pagar mais comissão e ainda sobra mais dinheiro para nós, né? Para a gente poder expandir, fazer novas lojas, então crescer o negócio como um todo. Então, a marca surgiu. Então, assim, diferente da grande maioria das marcas, ela surgiu muito mais com uma estratégia de produto do que de criação de marca em si. Agora que a gente está fazendo esse trabalho de, cara, como é que é a marca, fazer investimento em marketing grande, porque é uma marca que hoje, esse ano, vai faturar mais de 30 milhões. Então é um negócio grande já. E aí tu vai ver, cara, um Instagram com poucos seguidores, que a gente deixou porque a gente tem um canhão de venda que é a Dulhos e os nossos vendedores, né? Os nossos vendedores fazem chover. Sim. Então, assim, cara, o produto era bom, né? Então a gente começou quase que ao contrário do que a grande maioria começa. A gente começou na venda e depois criar a marca. Hoje, eu acho que se tu vai criar uma marca do zero e não tiver um canhão de vendas que nem a Dulhos, tu tem que fazer todo um brand, tem que ter toda uma estrutura por trás. A gente começou diferente, tá dando certo até agora, mas a gente viu que para dar um segundo passo, a gente precisa estar mais estruturado, né? Então estamos com uma estratégia até agora já pro final do ano aí de mais de brand mesmo para deixar a marca maior.
E no final das contas, você disse ali, né? Começamos ao contrário, mas talvez tenha começado certo, né? Porque você acabou de falar que começou por uma necessidade do cliente que vocês viram de atender. E aí que eu vejo, né, que talvez a gente pense, né, que a gente tem que começar pelo branding, pelo logotipo, pelo nome, enfim, né, de construir um Instagram com muitos Uhum. seguidores, quando na verdade, né, que problema que você está resolvendo do seu cliente? Né? De fato, o teu cliente está buscando esse produto e eu vejo que vocês conseguiram fazer isso de uma forma muito natural, né, com a Raising e sem cair em armadilhas, né? Porque muitas vezes o empresário ele pensa o seguinte: não, eu vou fazer a minha marca própria porque daí eu consigo pegar um produto com uma qualidade menor, um custo menor e eu vou brigar por preço, né? Eu trago muito isso, né? Que o posicionamento ele é muito mais importante na hora de a gente fazer uma precificação do que o próprio custo em si, né? E eu acho que vocês, quando a gente olha hoje o mix que a Razen oferece, é, poxa, tem qualidade, né? Não perde em nada para produtos de grandes marcas, porque vocês se preocupam com isso. Tem um desafio, né? Aí de uma escala para mantendo essa qualidade. Como que você enxerga hoje, né? Pensando, né, que a gente, claro, tem aí os big players de varejo, né, que tem cadeias de fornecimento e muitas vezes dominam cadeias de fornecimento. E hoje até em um momento a gente estava conversando, você citou um exemplo, né, de que, poxa, em determinado momento um fornecedor deu preferência para um grande player e vocês ficaram para trás. Como que você vê esse desafio de escalar, né, para pequenos e médios varejistas, né, que grande parte do público com quem a Trinome se relaciona e para quem a gente está gerando esse conteúdo aqui acabam sofrendo isso na pele, né, porque não tem tamanho suficiente para bancar grandes cadeias de fornecimento, e aí acabam muitas vezes tendo que abrir mão, e eu acho que isso é uma coisa que vocês não estão dispostos a fazer, né, abrir mão dessa qualidade, desse posicionamento. Que desafios que você enxerga aí para essa escala da Razer? Eu acho. A gente tenta manter uma proximidade muito grande e encontrar fornecedores parceiros, né? Assim como tem lojistas ou pessoas que não têm tanto capital para construir uma marca grande, também existem fábricas que estão nesse mesmo patamar e precisam de clientes, né? Então eu acho que é tu procurar, né? Pessoas que estão dispostas a fazer o produto que tu quer e tem que lutar pelo produto, né? Porque senão a gente, até isso eu falo muito, pessoal, não adianta a gente falar em marca, acho que isso que tu falou é completamente importante, talvez seja o ponto principal, porque aí eu sempre digo lá na empresa assim, a gente não pode esquecer que a gente vende um produto, porque, tem técnica de venda, tem um preço, tem um marketing, mas daí o cara compra um negócio, chega em casa e dá defeito, ou se dá um problema depois tu não resolve, aí botou tudo abaixo, vendeu uma vez. Então, eu acho que o desafio tá em procurar, tem que garimpar, é um negócio assim, cara, tem que ir no fornecedor, tem que conversar com o fornecedor, tem que entender o que está acontecendo, por que o produto não veio como combinado, né, tentar encontrar melhores formas. Se for o caso, ajudar o fornecedor. A gente tinha um fornecedor lá que produziu um produto muito legal para nós, o produto vendia bem, o preço era bom, estava tudo ajustado e o cara teve um problema. Cara, vamos fazer o seguinte, chama o cara, vamos ver qual é que é o problema dele. É dinheiro, vamos pagar na frente. Né? Vamos ajudar ele, nós podemos ajudar ele. É construir o fornecedor com uma relação. Hoje a gente tem grandes fornecedores que são realmente parceiros já da nossa marca e que eu não fico procurando outro por causa de 2, 3 reais de diferença, não fico espremendo ele, eu quero que ele ganhe dinheiro, até porque ele tem que continuar sendo meu fornecedor por muitos anos, então eu acho que nesse caso é muito importante ter um ganha-ganha, né? Eu não posso sacanear, né? Eu preciso também, todo mundo tem que ganhar nesse negócio. Né? Todo mundo tem que ganhar, até porque o meu fornecedor ele tem que crescer, ele tem que comprar mais máquinas, ele tem que investir em treinamento, né? Para ele que ele também possa, e é papel também a gente instigar isso. Então, é encontrar fornecedores que estão no mesmo nível. Né? Esse eu acho que foi um. Porque não adianta eu bater na porta lá do cara que produz para os grandes magazines lá, que ele, cara, tá
tá atolado de produto. Ele tem uma qualidade que o Magazine cobra, ele tem um tipo de entrega que o Magazine cobra, então ele tá habituado a um outro negócio. Só que tá cheio de marca, de indústria pequena, que tá tentando crescer, que faz um produto legal, daqui a pouco o produto não é exatamente como tu quer, mas tu pode construir com ele, né? E eu acho sempre essa ideia assim, não dá pra querer espremer, porque não é ali que tu ganha o dinheiro, sabe? Tu ganha o dinheiro no todo, né? No produto bem feito, sabe? Eu acho que isso é muito importante, né? Aquela estratégia predatória que tinha antes não cola mais. Sim. E no final das contas, né, Vini, a gente vai conectando muito aqui, desde uma cultura, né, que vocês trazem da empresa, né, desde cuidar do funcionário, das pessoas, mas também cuidar do teu fornecedor, né, ou seja, cuidar dessa cadeia toda com um olhar diferenciado. E eu trago isso também bastante, né, que, poxa, o fornecedor, muitas vezes, ele não quer só o melhor preço, né, de venda. Ele quer alguém que vai estar do lado dele também quando ele passar por um momento difícil. Então ele quer o quê? Ele quer previsibilidade. Ele quer saber que ele vai poder confiar em ti. Né? Eu vejo que toda essa parte de construir uma cadeia de fornecimento vai ser uma sustentação. E acho que tu traz alguns ensinamentos que se refletem no comportamento de vocês, não só na negociação. Até muitas vezes colocando na prática, né? Cara, chegou um produto errado. Não, manda de volta. Manda de volta, o problema é do cara. Tudo bem, já aconteceu. Às vezes tem coisas que são inaceitáveis, né? Mas, às vezes, cara, dá pra absorver. A gente consegue encaixar isso na coleção. Como é que a gente pode ajudar o cara? Ah, vamos colocar nas lojas, vamos tentar vender esse produto. Ah, porque é uma cor, era pra vir um tom assim, veio um tom assado. Ah, o produto era pra ter chego daqui a 2 meses, sabe? Porque no final das contas, é gente que tá lá do outro lado, né? Então, quem tem o negócio sabe que problemas acontecem, né? E na hora que, óbvio, não podem se repetir algumas coisas, né? Mas é de entender, cara, a gente não pode encontrar uma maneira que fique bom pros dois, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Não é passar a mão na cabeça ou aceitar qualquer coisa, né? Uma coisa que eu tenho como regra, não, o produto não veio bom e vai prejudicar o meu cliente, né? Aí não. Ah, não, é uma cor que não veio exatamente como é. Ah, tudo bem, bota na loja, daqui a pouco não vendeu, a gente encontra junto uma estratégia de venda e tudo mais. Mas assim, é construir uma relação construir relações longas. Muito, muito legal, né? Isso é bom de ouvir, né? E acho que um dos maiores propósitos de criar esse espaço desse podcast, desse pilar de conteúdo, que é o Simplesmente Varejo, é trazer à tona histórias, empresas e pessoas, né? Como vocês, que conseguem ter esse olhar, né? De saber que tem pessoas do outro lado. Outra frase que foi dita aqui no episódio com o Lucas, que ele falou que no final das contas é gente comprando de gente, né? E aí é o que você traz agora, pô, no final das contas, isso vale tanto numa relação de venda lá no ponto final, como vale numa relação de fornecedor e a empresa que está comprando. Então, trazer esse varejo, né, que eu chamo aqui na brincadeira do sem achismo, mas é um conteúdo vida real, né? A gente está trazendo aqui exemplos muito claros de como lidar com situações que para muita gente pode ser um gargalo de desistência, né? E aí a gente vê como uma cultura, como uma forma de fazer as coisas com resiliência, que vai desde, como você trouxe, né? Não vou desistir aqui de achar um fornecedor que vai conseguir ser o meu parceiro. E isso se repete em como vocês encararam, né, um desastre natural que, poxa, impactou diretamente vocês, até em uma questão emocional, né? Que a gente está falando ali de um local que vocês tinham uma relação, mas que vocês levam isso para um relacionamento com o fornecedor, para um relacionamento com o funcionário. E eu não tenho dúvida que isso faz com que, em momentos que o varejo flutua e vai ser natural, vocês consigam sair mais fortes ali na frente. Falando um pouco sobre futuro, o que vocês enxergam aí de planos
pros próximos anos aí da Dulhos, da Raising? O que que tem aí né, de estratégias aí que vocês vislumbram aí para o crescimento da empresa? Tem muitas opções, né? Acho que a Dulhos como a empresa mãe de tudo, né? Uma empresa de lojas físicas, né? Que tem um foco nas lojas físicas. A gente vai continuar a expansão dela sem fazer loucuras, né? Uma expansão sólida, abrir loja com capital próprio. Sem modelo de franquia custa caro, é demorado, existe um período de maturação. Tem um problema grande hoje que talvez seja maior que o capital, ter pessoas para os projetos, né? Então a gente está fazendo um trabalho muito forte em construir equipes para daí poder abrir novas lojas, né? Então eu acho que a Dulhos a gente tem uma ideia de continuar abrindo lojas e crescendo de maneira orgânica, sem captar muito dinheiro, sem parceiros estratégicos, da maneira que a gente sempre fez. E aí tem o braço da marca própria, né? Que é um mundo um pouco sem fim. A gente está se estudando, se experimentando. A gente começou esse ano com e-commerce, só da marca Raising, né? Ele está ainda engatinhando, a gente está trabalhando bastante nele, ele ainda tem muito a crescer. A Dulhos hoje, a gente está sem e-commerce, porque, cara, multimarca, e-commerce é judiado, é preço. Cara, é Sim. preço, porque vende em muito lugar, quem botar mais barato vende. E assim, não, eu digo, na internet não tem muito amor. Quem vende mais barato, o cliente compra. Eu sei porque eu compro na internet, é assim, cara. Por que eu vou comprar da loja X e não vou comprar da Y? Ah, mas esse cara me atendeu bem da outra vez, tá? Mas agora o outro tá me vendendo mais barato. Vira quase um commodity, né? Tudo vira A gente tava falando, commodity. né, um pouco disso, né? Como às vezes é difícil comprar roupa na internet que você não sente, né? Um tecido que é diferente. E nesses casos, como você disse, né? Poxa, se eu vou entrar num e-commerce de multimarca, basicamente vira um É um commodity. commodity. Então, assim, agora a marca própria, não, ali a Raising trabalha muito num produto básico, então a gente tem uma linha mais contínua, que o cliente compra uma vez, depois ele pode comprar de novo sem ter medo de errar no tamanho ou caimento do produto, né? É uma marca que é só nossa e ali a gente enxerga uma possibilidade de expansão no canal online, mas também, quem sabe, no futuro aí de um canal físico que a gente pode ir para praças que hoje a multimarca não consegue atingir, como grandes capitais, né? Ou até, quem sabe, franquia, virar uma marca para vender em terceiros. Aí são todos planos, mas que primeiro a gente quer fazer o quê? Nós queremos vender uma marca para outros, primeiro a gente tem que vender ela e fazer o negócio funcionar bem com a gente, né? Então, assim, não, a Raising, cara, pode comprar, que na Dulles ela vende e vende muito. Então, não precisa ter medo, né? Então, nós não vamos colocar nada no dos outros, né? Nós vamos Sim. primeiro provar que o negócio funciona. Não tô passando o problema adiante, né? De fato, eu Exatamente. confio e eu construí algo que eu sei que realmente para de pé. No episódio que a gente gravou aqui com o Nicolas, que trabalha com expansão de franquias, ele falou muito isso, né? Se eu tenho algo que tem um método e um processo errado e eu vou escalar isso, eu vou escalar um grande problema, né? Então acho que traz muito disso, de olha, tá aqui algo que é validado, que funciona, e aí sim eu vou escalar depois, realmente, de ter realmente o cliente, né, dando ali o seu selo de verificação. Vini, uma pergunta que todo mundo que passar aqui pelo Varejo Sem Achismo vai responder. O que que é para você fazer um varejo ser simples? Ah, uma boa pergunta. Eu acho que o varejo ser simples tá muito e olhar muito para dentro de loja, sabe? Porque se a gente a gente precisa ter a estratégia de compras, mas eu compro pensando como é que eu vou colocar aquele produto dentro da loja. Aquele produto chega, eu vou acompanhar aquele produto dentro da loja. Eu vejo o que o cliente na loja está pedindo, como é que ele está aceitando aquele produto. Porque quando eu tenho em loco
a visão primeiro, né? E o sentimento do que o cliente está querendo, eu consigo com mais simplicidade comprar, eu consigo conduzir o estoque, escolher coleção, tudo. Então, assim, eu acho que para ter simplicidade, que eu acho que está aliado talvez à facilidade de conduzir, é ver dentro da loja o que realmente funciona e o que o cliente está pedindo. Porque senão, se tu viver de suposições, tudo serve. Porque o papel aceita tudo, a planilha aceita tudo, e aí tu começa a inventar coisa para cá, coisa para lá. Quando tu vê, não, cara, a estratégia está aqui, né? Ela tá na ponta. Então eu acho que para ter simplicidade é ter um planejamento, né? Uma organização, mas sempre olhando, tá, como é que isso aqui vai ficar dentro das lojas? Sabe? Eu acho que esse é o ponto principal, porque senão a gente complica as coisas, sabe? Começa a inventar um monte de coisa, a colocar um monte de processo, a organizar e não esquecer do ponto principal. Faz uns 2 meses eu tive num evento sobre tecnologia, né? E eu fui olhando tudo que se falava e tudo mais, e disse, cara, mas isso aqui não é para o cliente. Isso aqui é para os funcionários da loja. Isso aqui não é para o cliente. E aí eu pensei assim, cara, a gente está criando tecnologias para facilitar a vida da empresa, não do cliente. Quando, na verdade, tem que ser o contrário, né? Para ter a simplicidade, para tu conseguir vender, é facilitar a vida do cliente. Então, eu acho que assim, se eu puder resumir, é dentro de loja, em primeira pessoa, os empresários visitarem as lojas, atenderem os clientes, ver o que está acontecendo lá dentro para conseguir fazer um varejo simples. É viver o varejo, né? E o varejo acontece na loja. Não adianta, né? A gente sempre brincava, né? Não é no CD que a venda acontece, né? Não é no escritório que a venda acontece, é na loja. E eu acho que né, essa forma de ver, isso vocês trazem de sobra e acho que você traz ali, né, na sua fala, né, é muito fácil complicar, né? Traz uma tecnologia, traz um Tu processo. sabe que esse ponto da tecnologia aí, para mim, é muito que, sei lá, nos últimos anos, startup para tudo que é lado, né? E aí eu começava a ver, cara, mas estão criando tecnologias para dificultar a vida do cliente. Então, assim, eu quero fazer uma compra. Não, tu entra aqui, tu vai vir num totem, tu vai lá, tu mesmo faz o teu cadastro. Aí, do cadastro, tu vai conversar com o fulano de tal. Aí cara, mas tá, essa tecnologia aqui não é pra facilitar o cliente quer pegar o produto na mão, passar no caixa e pagar rápido. Ele não quer. Então, assim, eu vejo que tem muito. A gente tem um serviço de teleentrega, né? De leva roupa na casa das pessoas. Cara, como é que funciona a nossa teleentrega? Oi, André, tudo bom? Tô precisando ir no evento dia tal, pega o celular na mão lá e só, André, tô precisando ir no evento dia tal, tu consegue arrumar umas roupas pra mim assim, 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 assado? E me larga lá em casa às 7 horas. Um áudio de 30 segundos resolve o problema. E aí, pessoal, não, tem que preencher um formulário com o seu estilo, pensando na ideia. Aí depois do formulário, tu vai fazer um aplicativo, aí o aplicativo vai controlar, e aí depois tu consegue ter gráficos que tu sabe o que a pessoa pediu, como é que a pessoa. Cara, o cliente. Eu sou uma pessoa assim, se eu vejo que eu tenho um formulário para preencher, não, já abandona. Se eu não puder mandar um WhatsApp, eu já desisto. Sim, tudo, na verdade, traz essa relação, né, que a gente falou aqui entre pessoas, de atendimento e de entender o que o cliente precisa. Vini, tu falou muito da Raizen, né? Fala pro pessoal aí, né, como que encontra, né, mais da Dulhos, mais do Vinícius, mais da Raizen, né, as redes sociais, o site. Fala aí pro pessoal como buscar mais aí os Então, produtos de eu vocês. acho que o melhor canal para encontrar é no Instagram. Então, o nosso Instagram da Dulhos é Lojas Dulhos, @Lojas Dulhos. Nosso Instagram da Raizen é @Raizen Oficial. E o meu Instagram é Vinícius Dulhos. Então, pode procurar lá. Então, da nossa marca própria, a gente tem o site. Pode encontrar, a gente ainda não tem toda a coleção lá. A gente está
fazendo testes, está trabalhando, está vendo qual é o modelo. A ideia da internet parece ser tão simples no papel, né? É colocar produto lá e vender. E imagina, o mundo inteiro pode comprar, mas ninguém do mundo, ninguém de fora da região compra. Não é? É uma estratégia complexa. Então, entrem lá, a gente está fazendo um trabalho muito legal nas nossas redes. Quem quiser entrar lá pode conhecer o nosso trabalho e pode comprar também, mesmo sem site, de maneira bem simples, a gente vende também, pode tudo pelo WhatsApp, é tranquilo. E quem quiser ir na minha rede pessoal lá, Vinícius Dúlios, pode me procurar. Eu adoro conversar, adoro trocar ideias, principalmente com colegas, né? Eu e o André tava falando hoje sobre isso, né? Eu até semana passada tava com algumas situações para resolver, eu liguei para 6 lojistas concorrentes. Liguei pros caras, tá, e aí, às vezes te rola umas conversas, tipo assim, tá, mas isso eu não quero te falar também, né? Não é que também a gente abre o jogo, mas Sim. a gente vai se ajudando, né? Se ajudando. Eu acho que não existe inimigo no varejo, então quem quiser me procurar lá e quiser trocar uma ideia, marcar um papo, eu sou. Meu pai construiu esse negócio com colaboração, indo em eventos, falando tudo para todo mundo, e conversa com um, conversa com o outro, e eu acho que funciona também isso, e prezo por isso, assim, ter uma abertura e grandes parceiros. Que legal, Vini. Acho que isso é muito inspirador, né? Acho que o pessoal vá atrás aí para ver mais sobre a história da Dúlios. Se esse episódio te inspirou, encaminha já ele aí para um amigo, para um empresário que acha que crescer é sorte, que crescer é fácil. Eu acho que a gente viu aqui, tem muita coragem, tem muita história e também tem procurar, né, a mudança, procurar novos métodos. Segue o Simplesmente Varejo nas redes sociais, né, tanto no Instagram, no YouTube. Esse episódio também está disponível no Spotify. Lembrando, né, que a gente tá em gravação do curso do Simplesmente Varejo. Que vem aí o livro também com toda essa metodologia. A gente segue aqui com o nosso podcast. E em breve novidades aí com um grupo, né, exclusivo aí para pessoas que vivem o varejo de verdade. Então, siga nos acompanhando e até o próximo episódio.